Fica sempre essa possibilidade. Aí vem eles, pintou a primeira luz vermelha, vem a segunda, vem a terceira. Quando elas se apagarem, teremos a largada. Vamos para a largada em Mônaco. É sempre um momento de expectativa. Aí a largada, larga Hakkinen, Coulthard atrás dele, vem Fisichella, Schumacher. Forçou por dentro o Frentzen, Rubens Barrichello vem por ali, Pedro Paulo também. As duas McLarens à frente. Esse é que é o problema, o bolo aí. Sair da batida, sair do toque, sai todo mundo, passa limpo a primeira volta. Na frente, Hakkinen e Coulthard. Depois Fisichella, depois Schumacher, mantidas as posições. Fisichella, Schumacher, o Wurz, depois o Frentzen, depois o Irvine. São os 7 primeiros. Portanto, Hakkinen, Coulthard, Fisichella, Schumacher, Wurz, Frentzen e Irvine. As 7 primeiras posições, nenhuma alteração. Aí você vê Rubens Barrichello que tenta ali forçar. Ele que queria ganhar pelo menos umas 2 posições nesta primeira volta na tentativa da largada. Larga em 14º, Pedro Paulo Diniz largando na 12ª posição. Eles vêm já para completar metade da primeira volta, saindo. E aí fica a primeira Minardi. Ficando aí a primeira Minardi do Tuero, do argentino Tuero, piloto mais jovem da Fórmula 1. Já são 20 os carros da pista. Mas também ele nunca pensou em ganhar, em tentar combater o Hakkinen nessas condições. Ele pensaria se ele tivesse largado na primeira fila. Aí o resto é estratégia de corrida, esperar que surja um problema. Do contrário, ele não vai tentar a vitória, e sim uma boa colocação. 4 voltas completadas. Aí vem Fisichella, aí Schumacher, logo atrás o Wurz, de novo no carro de Fisichella. Na subida para o cassino. Aí vai fazer a curva do cassino. Schumacher bateu nessa curva na quinta-feira. Olha como ele faz um traço para o túnel. Tem outro aspecto importante, Galvão. O Fisichella bateu hoje no warm-up, exatamente na subida do cassino, com esse carro. Os mecânicos trabalharam para reparar esse carro titular, que é o que ele queria. E conseguiram, tá aí na pista, parece que está normal. Para Coulthard na segunda posição, as duas McLarens. Nós já vamos pela volta de número 10. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Bavária, clara, leve e gostosa, a cerveja dos amigos. 10 voltas, Reginaldo Leme. Fica mais ou menos estabelecida a verdade da corrida, né? As McLaren sobram ali na frente. E o Schumacher, que poderia atacar, é a história de Mônaco. Não dá para passar. Poderia haver uma briga do Coulthard com o Hakkinen. Essa briga não vai haver. Já desde a largada o Coulthard mostrou que vai muito mais facilitar a corrida tranquila do Hakkinen. E poderia haver uma briga do Schumacher com o Hakkinen e com o Coulthard, se o Schumacher tivesse largado numa posição melhor. Largou na segunda fila, nem sequer conseguiu ganhar a posição do Fisichella, seu companheiro de segunda fila. Está ali ainda atrás do Fisichella se defendendo muito bem. Quer dizer, a corrida fica assim. Agora tem muita briga, muita coisa esperando, e aí que os problemas que começam a aparecer, né? Aí já vai. O Frentzen que estava sendo atacado pelo Irvine. Eu disse que o Irvine não tem muita paciência. Botava pressão ali em cima do Frentzen, os Frentzen sexto colocado. Olha só, o Irvine não tem essa paciência toda não, amigo. Botou o Frentzen para fora. Ele veio aí na Loves, botou por dentro. É claro que o carro vai espalhar. Chega um momento que o carro vai espalhar. E vai muito bem na corrida. E o Irvine não entra para trocar nada não, hein? Seguiu o Irvine. Aí você vê o Fisichella. Mais um carro que vai passar reto aí na chicane do ponto. Viu como ele desiste de fazer a curva? Na possibilidade do erro e do choque, ele volta a direção do carro para passar reto ali na chicane. Por isso que ela é baixinha, de propósito mesmo. Aí você vai vendo o Rubinho Barrichello parando ali. A ideia do Rubinho era parar para lá da metade da prova. O problema não é de pneu não, na pinta de abandono. Tinha muita esperança de chegar bem colocado. Aí dando a pinta de abandono, Rubens Barrichello. Ele vinha na 12ª posição. 12ª posição que agora é ocupada por Villeneuve. Que fase do Villeneuve, hein? O campeão do mundo se classifica em 13º, andando em 12º. Aí o Rubinho, ali ao lado, aquela calça, aquele xadrez típico da Escócia, se chama Tartan. Aquele desenho, o Paul Stewart, o filho de Jack Stewart. E aí termina a corrida para Rubens Barrichello. Ele tinha muitas esperanças na corrida de hoje. Ele que foi o segundo colocado em 97.
Brasileiro na pista, apenas Pedro Paulo Diniz, ocupando a 11ª posição. Prost, Sauber e Erros. E a outra Prost, o carro do Panis, parou para fazer sua troca, seu reabastecimento, o primeiro a fazer isso. Olha a McLaren parando. Olha o Coulthard. David Coulthard abandonando. David Coulthard deixa de ser o segundo colocado. Hakkinen é o primeiro, vem andando mais lento o Coulthard. Fisichella é o segundo, Schumacher é o terceiro. Explodiu o motor ali quando ele jogou a marcha para baixo, na freada na saída do túnel. Ele usou a área de escape ali na chicane do Porto. Final de prova para David Coulthard. Fisichella, que você vê, é o segundo, Schumacher é o terceiro. É estranho até que é um carro que consegue um comportamento melhor quando está com o tanque cheio, que é um carro pesado, quando o pneu alcança a temperatura ideal, aquela coisa toda, mas que não é o normal isso. Você não pode acertar um carro usando apenas do peso que normalmente o combustível vai colocar nele, quer dizer, vai fazer com que ele fique mais no chão. Então é um carro que não se acerta. O Damon Hill está em 13º, o Ralf Schumacher em 14º. Em nenhum momento aqui em Mônaco eles já se acertaram. Isso já vem acontecendo em outros grandes prêmios desse ano. Aí está o Takagi fazendo a sua troca de pneus. O japonês Takagi, que vinha agora aí andando na 15ª posição. Para que você tenha uma ideia, como é bom o piloto esse japonês, no warm-up hoje, ele foi o 9º mais rápido. E tem o seguinte, nunca andou em Mônaco. Pela primeira vez chegou aqui e falou: onde é que é? Me dá esse carro aí que eu vou. Aí o Tuero só vai chegando agora, ó. E ele ficou na primeira volta. Veja como é difícil. Olha o Frentzen. Tá feliz o Frentzen, não? Satisfeito com o Irvine? Colocou ele para fora na curva da Lambs. Você viu que ele vinha mais próximo, como apertou ali o acelerador, o Mika Hakkinen. Johnny Herbert também não é piloto que gosta de facilitar, nem quando tá para tomar uma volta. Agora abriu. Olha o Pedro Paulo, isso que eu dizia. Tentou colocar o carro, voltou o Johnny Herbert. Essa era a chance que ele tinha. É porque estava longe. Se ele continuasse próximo do Mika Hakkinen, teria feito a ultrapassagem. E o Johnny Herbert foi lá fora. O Pedro Paulo até tentou mergulhar. Que o Mika Hakkinen passou. Olha só a briga em casa aí. O é aquela história. Damon Hill favoreceu a ultrapassagem. Vai voltar. Isso, Ralf Schumacher foi correto. Porque ele favoreceu a ultrapassagem de Fisichella e de Schumacher. E o Ralf veio na balada. Como é doméstica a briga, o Ralf ele vai, segue. Se não fosse da mesma equipe, o bicho pegava. Mas na primeira vez ele não foi muito leal não, que ele se aproveitou disso e veio por fora na curva, até prejudicando, poderia prejudicar o Damon Hill. Não prejudicou, porque o Hill fez a curva dele normal e deixou para o Ralf a parte interna da chicane. E depois sim é que o Ralf recolheu. Nós temos agora que esperar que Fisichella e Schumacher passem por Magnussen, Villeneuve, Pedro Paulo Diniz, Herbert e Trulli. Para que aí a gente possa ver a diferença do Mika Hakkinen para o Fisichella, que era de 19,8, agora de 9,5, para ver quem é que saiu no lucro aí, nessa luta para ultrapassar os retardatários. Agora sim, Magnussen e Fisichella abriu para ultrapassagem antes da curva da tabacaria. O Schumi mergulha, olha como ele vem, não quer perder tempo nenhum, sai para lá Magnussen. Botou o carro Schumacher, deixou o Magnussen próximo do guarda-reio. E a Ferrari está pronta ali. É a primeira que se apronta dentre as equipes grandes para uma troca de pneus e para reabastecimento. Se entrar para o boxe, aí agora, ó. Vamos ver se vem, não veio. Ficou bonito agora. Vamos ver quem negocia melhor aí. Acelera a Fisichella. Só que o Schumacher vai para o boxe. Ele colou ali na rascaça e já puxou para o boxe. Ali a entrada do boxe. Trabalha bem a Ferrari, 7,4, lá vem Schumacher. Não pode se empolgar que tem muito boxe pela frente, um limite de 120. Aqui 80, perdão. Em todos os outros circuitos, 80 nos treinos, 120 na corrida, aqui 80 de qualquer maneira. E é por isso que a perda num pit stop para trocar pneu é muito grande. Primeiro que esse limite de 80 km por hora aqui, os outros são 120, os outros o limite é de 120.
Depois, olha o Kutter aí. Você já estava até perto, voltou mais fácil. Depois tem o momento de entrada do boxe, a desaceleração, a retomada de velocidade para a saída. Vem agora uma Sauber para o boxe. E a perda é o Alesi no boxe. Uma perda muito grande. Então, os técnicos têm que fazer exatamente essa conta. Vale a pena fazer uma parada só para perder menos tempo? Só que fazendo uma parada só, o carro sai em média aí 28 a 30 quilos mais pesado do que se fizesse duas paradas. Isso em termos de combustível. Então, o carro com 28 a 30 quilos mais pesado, vai perder quanto na pista? Meio segundo, 6 décimos? Então, essa conta é que se faz e aí é que se determina se duas ou se uma parada apenas. E para fazer essa conta, a Ferrari, que é muito detalhista, tem até um aparelho para medir exatamente a distância que tem de ponta a ponta do box. Então toda a corrida vem o engenheiro, mede essa distância para fazer esse cálculo. Aí você vê o Fisichella. Schumacher parou. Fisichella, que é o segundo, para também. Eles param com 30 voltas. Tem 48 pela frente, dando pinta de uma outra parada pelo caminho. Mika Häkkinen ainda não parou. A equipe McLaren está quieta ali, pode partir para uma parada só. A McLaren, eu disse que o Rubinho também partia para uma parada só, tem os mesmos pneus da McLaren. Confessava usar pneu duro. Se tiver pneu duro, Mika Häkkinen pode partir para uma parada só. O David Coulthard explica ali para o engenheiro o que aconteceu com o seu carro, ele que abandonou quando estava na segunda posição. Mika Häkkinen é o primeiro, o segundo é o Wurz, o terceiro é o Schumacher. E o Fisichella é o quarto. Na parada de boxe deu Ferrari. Agora o Schumacher se livrou do Fisichella. E o Wurz vai ter que parar. E o Schumacher pode assumir a segunda posição. Só que a diferença é muito grande, claro. Sobe dos 33 segundos depois da parada do Schumacher. Aí você vai vendo o Schumacher se aproximando do Wurz. O Schumacher já parou e o Wurz não parou. Mais uma vez, né, Galvão? A Ferrari ajuda o Schumacher a ganhar uma posição no boxe. Ele que perdeu 7,4 no trabalho de pit stop e o Fisichella 10,2. Volta de número 33, Häkkinen é o primeiro, Wurz é o segundo, Schumacher é o terceiro. Pedro Paulo Diniz vem na 10ª posição. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Guaraná Antártica, o sabor do Brasil na Fórmula 1. Magnussen vai chegando para sua troca de pneus. Chegou lento ali o Magnussen, está mais chegando com cara de abandono. Está pintando também abandono para o Magnussen, o mesmo já aconteceu com o Rubens Barrichello. Aí eles conversam, manda cortar. Você viu que o mecânico chegou ali, mandou ele cortar o motor, já tira o volante, bate no cinto, já vai saindo o Magnussen, abandonando. A segunda Stewart abandonando o Grande Prêmio de Mônaco com 32 voltas. O Schumacher está louco para passar o Wurz aí, porque agora ele está com pneus novos, o Wurz com pneus desgastados. O Schumacher nitidamente pode andar muito mais rápido que isso. Eles estão virando aí na casa de 1,25, enquanto o Mika Häkkinen vai virando 1,23,8, 1,23,7 e vai cada vez abrindo mais. Aí o Wurz. E você vai de carona com ele. E o Schumacher já está ali atrás. Aí está Mika Häkkinen, faz tempo que a gente não viu o Mika Häkkinen. Primeiro colocado, andando sem ninguém, com pista livre, virando 1,23,6. Wurz e Schumacher estão virando na casa de 25,4, 25,5. Cada vez abre mais. O Mika Häkkinen que pode ir para o box agora. Vai para o box o Mika Häkkinen. Está prontinha a equipe McLaren e vem para o box o Mika Häkkinen. Ele vem na volta de número 36. Aí sim pinta de uma parada só. Com mais 3 voltas, nós chegamos à metade da prova. Veja que o carro está no chão e tome combustível, ó. Aí voltando o Mika Häkkinen. Aí do Mika a vantagem era muito boa para Wurz e para Schumacher. Aí voltando o Mika Häkkinen. Vamos esperar a próxima volta para ver a diferença entre o primeiro Mika Häkkinen e o segundo Wurz e o terceiro que é Schumacher. Galvão, você viu que o Mika Häkkinen completou a volta e eles estão aí fazendo a rascaça e Pedro Paulo Diniz está à frente. Eu estava por perto, então eu não podia ficar muito perto dele porque eu Olha o Schumacher. aconteceu 2 problemas consecutivos. Eu perdi
a traseira do carro começou a bater muito e de repente 2 voltas depois o meu câmbio... Olha a briga, 1 minuto, César, olha a briga, Schumacher, primeiro o Wurst tocou, roda com Schumacher, evitou a ultrapassagem, Schumacher voltou na entrada do túnel, aí sim, tocou de vez no Wurst e fez a ultrapassagem, Schumacher. Lindo lance da corrida, a briga de Schumacher com o Wurst, que passa reto agora na chicane, olha só o replay. Pedro Paulo, Herbert e Trulli, todos brigando, Pedro Paulo não abriu lá na Mirabô. Schumacher veio por dentro, onde veio o Irvine para cima do frente, toca a roda traseira direita com a dianteira esquerda. O Wurst volta, na volta o Schumacher dá o X em cima dele. O Wurst tenta trazer para a linha de dentro, aí achou as rodas do carro de Schumacher. E Schumacher faz na marra a ultrapassagem pulando para a segunda posição. Mas vendeu caro o Wurst. Lindo momento da corrida, o de mais emoção até aqui. Portanto, o Hakkinen é o primeiro. E o Schumacher vem pro boxe. Toca de lá, toca de cá. E acabou no prejuízo o Schumacher. Mais caro do que parecia até vender o Wurst, hein? Porque o Wurst foi muito bem na primeira perna ali na sequência da Loebs. Depois ele ficou por fora. E aí o Schumacher deixou ele que se ele continuasse acelerando ia bater. É praticamente fim de corrida para Schumacher. Abandona Schumacher. Depois da briga com o Wurst, toca daqui, toca dali, o abandono de Schumacher. Imediatamente ele veio para o box e vai voltar. Saiu do carro, olha só, já tinha abandonado, saiu do carro, saiu para ele, volta. Vai ter que amarrar o cinto tudo outra vez, recolocar o volante. Olha o tempo que se perde para amarrar o cinto. Imagino que isso aí vai dar de briga assim, entre os jornais de 2 países vizinhos que falam a mesma língua, que é o caso de Áustria e Alemanha, mas que há uma grande rivalidade entre eles. Tanto que no ano passado, por exemplo, Berger e Schumacher discutiram através dos jornais o ano inteiro. E agora, mas olha, foi depois. Não, ele vem aí com problema na suspensão, olha aí. Ele vem balançando para todo lado, ele vem com sério, pneu furado e vem com problema na suspensão. Os tocaram mesmo. Olha só, um mecânico foi puxado ali, como se ele não tivesse nada para fazer. Como nós já falamos, ele desceu do carro, voltou pro carro, colocando o cinto de novo. E aí tá trabalhando a equipe Ferrari. Problema ali na roda traseira esquerda, aquela que mostrava que o pneu tinha baixado ali. É difícil que ele possa voltar, que dava abandono. Aí os mecânicos entenderam, não, talvez dê para voltar, mas mesmo dando para voltar, já perdeu mais de uma volta aí. Fica nervoso o Jean Todt. Pro Schumacher não há nenhuma possibilidade na corrida. Pedro Paulo Diniz é o 7º colocado, porque parou o Herbert para troca de pneus e para reabastecimento. A mesma coisa o Trulli. O Pedro Paulo ainda não parou e tem a 7ª posição. Hakkinen é o primeiro, Wurst é o segundo, Fisichella é o terceiro, Irvine é o quarto, Mika Salo é o quinto, Alesi é o sexto e Pedro Paulo Diniz é o 7º colocado. Mas vai ter que fazer sua parada daqui a pouco o Pedro Paulo Diniz. O Villeneuve está logo atrás dele, é o 8º colocado, também ainda não parou. Mas o Pedro Paulo abriu de novo, já abriu 5,7 para o Villeneuve. Vai fazendo uma corrida de gente grande o Pedro Paulo Diniz. Isso com 40 voltas. E a expressão ali sempre meio marcial do Michael Schumacher. Um olhar sempre muito duro, muito firme. Você vai vendo o Pedro Paulo Diniz passando ali. Continua o trabalho da Ferrari, mas está completamente fora da prova o Michael Schumacher. Por enquanto ele tem a 16ª e última posição. Veja só, já perdeu 3 voltas, não tem mais o que fazer. Para um grande campeão, seria até o caso de realmente bater no cinto de vez, descer no carro. Já perdeu 3 voltas ali o Schumacher, já não tem muito o que fazer no Grande Prêmio de Mônaco. 40 voltas completadas num total de 78. É mais líder do que nunca. O Mika Hakkinen continua ali nos boxes. O Schumacher. A gente falou agora há pouco de 2 bons resultados, 2 quintos lugares conseguidos pelo Mika Salo, que hoje é companheiro de Pedro Paulo Diniz na equipe Arrow. E um deles foi no ano passado, foi na única corrida, desde que se instituiu o reabastecimento. Sai agora o Schumacher. Vamos ver o que ele vai fazer ainda. Desde que foi instituído na Fórmula 1 o reabastecimento,
foi a única corrida em que um piloto passou as voltas todas sem um pit stop. Foi uma estratégia de Ken Tyrrell, claro, apostando na chuva, senão não daria. Ele apostou que ia chover, que a corrida em vez de 78 voltas ia ser reduzida por quanto desse no intervalo de 2 horas, e realmente acabou com 62 voltas. E o Mika Salo, com um Tyrrell, acabou conseguindo fazer a corrida toda sem um pit stop e chegou em quinto. Não pararam até agora Wurz, Irvine, Pedro Paulo Diniz, Villeneuve, Damon Hill e Ralf Schumacher. Só esses que não pararam ainda para reabastecimento e troca de pneus. Nós já vamos aí com 42 de 78 voltas. Restando 36 voltas, portanto, para o final do Grande Prêmio de Mônaco. Tem 21 segundos de vantagem. 21,9, praticamente 22. O Mika Häkkinen para o Wurz. Do primeiro para o segundo colocado. Só que o Wurz vai para o box. Aí ele aí. Tinha 9 segundos e meio de vantagem para a Fisichella, que vai voltar a ser o segundo colocado. O Irvine pode ser o terceiro. O Irvine vai ter que parar daqui a pouco, mas a Ferrari sempre trabalha mais rápido. Veja, 9,7 o trabalho da Benetton. Vamos ver depois o trabalho da Ferrari na troca do Irvine. Guarde aí, 9,7, guarde na sua memória. 9,7 o trabalho da Benetton. O primeiro é Häkkinen com 30 segundos de vantagem para Fisichella, que leva aí 7,9 de vantagem para Irvine, que leva 2,7 por enquanto. E aí, acaba a corrida pro Wurz. Tá tudo ok com você? Tudo bem? Bateu forte, hein? Não, bateu forte e no lugar em que o austríaco, seu compatriota, o que bateu logo depois, em 94, logo depois do acidente do Ayrton, olha aí que ponto perigoso. O Carl Wendling bateu aí. Foi, não, mas tudo bem. Não, o Carl Wendling bateu ali, forte ali. Ele já bateu lá no túnel, amigo. Ele já veio com o carro destruído lá no túnel, sem roda. Olha só, na freada, na saída do túnel ali, ou no ponto de freada, no ponto de maior velocidade da pista, bateu forte o Wurz. Aí o carro vai apenas correndo ali, seguindo, ele não tem mais o que fazer, é passageiro. Não tem mais roda, não tem mais nada, não tem como comandar o carro. E tá de frente, ele só tirou a mão do volante e esperou bater. O seu compatriota, o Carl Wendling, exatamente aí, só que ele saiu e veio bater de lado naquele ponto ali que é a entrada da chicane. E aí ficou em coma, ficou 30 dias em coma, conseguiu se recuperar, mas não mais podendo pilotar na Fórmula 1. Bateu aí onde está agora o carro do Wurz. É a separação da pista de um lado e da área de escape do outro. Isso foi em 94. Hoje, inclusive, o Wendling que voltou a pilotar depois, corre em outras categorias, mais longe da competitividade da Fórmula 1. Lá vai o carro do Wurz, olha a roda ficando ali à direita. Ali tem a proteção de pneus que acaba funcionando. Aí Pedro Paulo Diniz. Wurz já deixou o carro e está perfeito. A informação que a gente recebe da nossa produção aqui. Pedro Paulo Diniz vai voltando. Ele que ocupava a 8ª posição, ainda vai ganhar a posição de Wurz, porque neste momento o Pedro Paulo ainda não tinha completado a volta. Agora sim é o 7º colocado. Voltando o Pedro Paulo Diniz, numa boa parada de boxe. O Diniz é 7º, mas o Villeneuve que está à sua frente não fez o pit stop, também o Irvine que está em terceiro. Quer dizer, o Irvine quando está em terceiro tem uma boa vantagem, pode fazer a parada e ainda voltar à frente do Diniz, mas o Villeneuve talvez não. Pelos 10 segundos que tem de vantagem, seguramente não. Pode assumir a 6ª posição Pedro Paulo Diniz. O companheiro dele, Mika Salo, é o 5º. Por enquanto, um belíssimo dia para a equipe Arrows. Aí você vai vendo a parada de Irvine. Irvine 3º colocado. Alesi é o 4º. Mas tem muita vantagem o Irvine. Com o Wurz fora da prova, de forma sossegada, o Irvine volta permanecendo na 3ª posição. Schumacher é o 16º com 3 voltas de atraso em relação ao líder. Para também Ralf Schumacher. Apenas Villeneuve não parou. Olha, o Irvine parou, a parada foi em 9. Vocês se lembram, o Wurz tinha sido 9,7. O Irvine a parada foi em 9, mas a perda total foi 35,4. E aí o problema com o Ralf Schumacher. Apagou o motor. Só agora vai voltando o Ralf Schumacher.
Ele tem a 11ª posição, mas tem uma volta à frente do Nakano, que é o 12º colocado. Permanece na 11ª posição, portanto. Olha aí a briga. A briga ali do Herbert com o Trulli. O Alesi abrindo o caminho. Nunca esteve tão perto no campeonato. Já vamos aí. Já tivemos Grande Prêmio da Austrália, Grande Prêmio do Brasil, Grande Prêmio da Argentina. Depois tivemos San Marino, aí o abandono do Ralf. Depois fomos à Espanha, chegando à 6ª corrida. E o Irvine se aproximando do Schumacher. E o Villeneuve que não para. Villeneuve não para. 47 voltas e nada do Villeneuve parar. Fisichella já ganhou o Grande Prêmio de Fórmula 3 aqui, tradicional preliminar dessa corrida, que agora foi substituído pela Fórmula 3000. Ontem na Fórmula 3000, os brasileiros não se saíram bem. Max Wilson sequer se classificou. O Bruno Junqueira bateu. E o Battistuzzi também não chegou entre os 10 primeiros colocados. Aí você vai vendo o Alesi, que é o 4º colocado na prova. Alesi muitíssimo bem aí com a Sauber. O Alesi que já tem 3 pontos no campeonato. É a esperança do pentacampeonato. Daqui a pouco o esporte espetacular. Aí Villeneuve. E ele não para. Será que vai agora? Vai passando, vai seguindo reto. Passou reto também na chicane ali, ó. Olha como ele tentou de todas as formas fazer a curva. Não teria perdido tanto tempo se resolvesse passar reto ali. E não parou nada. Completou aí 49 voltas, que ele está uma volta atrás. O Mika Häkkinen completou 50. O Fisichella agora completa 50 voltas. 24,5 o tempo do Mika Häkkinen, 24,4 o tempo do Fisichella. A diferença caiu um pouco. Nessa volta 1/10, nas outras um pouco mais. É de 20 segundos a diferença de Mika Häkkinen para Fisichella. Isto a 28 voltas do final do Grande Prêmio de Mônaco. Aí o Pedro Paulo Diniz. Pedro Paulo, que é o 7º colocado. Vem fazendo uma belíssima corrida, andando num ritmo muito bom. Pedro Paulo Diniz, dentro das limitações de sua Arrows Motorrad. Aí o Pedro Paulo. Vai entrando no túnel. É o brasileiro da prova. Rossetti lamentavelmente não se classificou. Não vive um bom momento e a gente fica aqui a torcida e até a palavra de apoio para o Rossetti, para que ele possa sair realmente dessa situação difícil, porque não se classificou no Grande Prêmio da Espanha, não se classificou no Grande Prêmio de Mônaco. No momento que tentou ontem, o nervosismo ficou claro, porque ele rodou e depois não conseguiu girar o carro, que é uma coisa simples para os pilotos fazerem, para retomar a pista. Vive um momento muito difícil e a gente espera que isso não atrapalhe definitivamente sua carreira na Fórmula 1, se bem que tenho medo realmente que isso possa complicar definitivamente a carreira do Rossetti na Fórmula 1. Mas vamos torcer para que ele possa ultrapassar este momento difícil. Então, portanto, ele não se classificou. Rubens Barrichello abandonou com 6 voltas apenas. E Pedro Paulo Diniz segue firme aí na 7ª posição, brigando por marcar o seu primeiro ponto. Ele está 18 segundos atrás do Villeneuve e o Villeneuve não para. E já temos 51 voltas completadas. Abre ali para a ultrapassagem de Villeneuve. A câmera está em cima do Villeneuve, está todo mundo agora espantado. 52 voltas, isso é que é tática surpresa. E o Villeneuve não parou. Tanto que saiu de uma 13ª posição, está aí em 6º. Lento, Panis. Tem que ir pro boxe e parar, né? Para passear na pista assim, melhor bater papo no boxe. Será que a Williams descobriu aí uma nova tecnologia para fazer o carro andar só com o cheiro da gasolina? Você viu ali o Wurz, tudo bem com ele, depois da batida forte, vai chegando ao boxe, vai explicando aí Pro David Richard. o David Richard, que é o novo chefe. Aí vai parando o Panis. Quando dá desse jeito é melhor bater papo. Tá explicando pro Richard o que aconteceu. E o Panis vai lentamente parando aí no box da Prost.
eles vão lá para troca de pneus para reabastecimento. Não, o problema é ali na roda atrás, na roda traseira esquerda. E aí está Olivier Panis, que já venceu em Mônaco, vivendo um momento difícil neste Grande Prêmio de 1998. 52 voltas completadas. E o Villeneuve não para. E virou agora um 25-2. Pedro Paulo não teve um bom rendimento. A equipe do Pedro Paulo aí. O mecânico resolveu tirar um cochilo. O Mika Salo já parou, já trocou pneu, já reabasteceu. O Pedro Paulo já parou, já reabasteceu. Tá numa boa lá o mecânico da Erros. Olha, pode ser outra boa notícia aí para o Diniz, hein? Tem a Sauber pronta para um pit stop, é o Villeneuve no box agora. Tem a Sauber pronta e pode ser o Alesi. Finalmente o Villeneuve faz o seu pit stop. Esse aqui é o problema, vai voltando o Villeneuve, por enquanto nada do Pedro Paulo Diniz. Vai voltando o Villeneuve dentro do limite dos 80 km, aí você está vendo o Villeneuve, eu fico de olho na pista para ver se passa o Pedro Paulo Diniz. Vai voltando o Villeneuve. Você vê que volta o Villeneuve e o Pedro Paulo Diniz fica atrás dele. É porque a vantagem se esticou muito. Villeneuve é o sexto e Pedro Paulo Diniz permanece na sétima posição. Olha só, Villeneuve subindo a Sandevot. E aí o Pedro Paulo Diniz. Villeneuve é o sexto e Pedro Paulo é o sétimo. E é o Alesi no box. Alesi vem para sua segunda parada. Mika Salo pode ocupar a quarta posição. Mika Salo já é o quarto colocado. Vai voltar o Alesi. Mika Salo é o quarto colocado. Alesi é o quinto. Olha só o que o Schumacher vai fazendo ali. Por onde ele jogou o Damon Hill. Isso que ele tem 3 voltas atrás, hein? Depois de ficar parado aquele tempo todo. 59 voltas completadas, o Trulli vai aí parando. Dando pinta de abandono. Já abandonou a prova o Olivier Panis, seu companheiro de equipe. Aí o desânimo na equipe Prost. Aí você vê a equipe Prost Peugeot com seu segundo piloto abandonando a prova. Agora são 12 na pista dos 21 que largaram neste Grande Prêmio de Mônaco. Daqui a pouco volta um esporte espetacular para você, com todas as suas atrações. Você vai ver aí os novos lutadores de Jiu-Jitsu, Cláudia Rai e Edson Celulari. Eles vão ser colegas na academia, na novela Torre de Babel. Será que eles são bons de briga? Você vai ver daqui a pouco no esporte espetacular. E o Fisichella abandona. Aí vem ele, não. Ele rodou e voltou. Olha aí o Fisichella. Na rascasse, como ele pegou por dentro. Barbeiragem, hein? Pegou a roda traseira direita ali por dentro. É. Fez barbeiragem, ele fez besteira o Fisichella. Quando ele vinha tentando tirar a diferença. De 17 ela sobe para 31 e pode ter tido um prejuízo maior ali nesse toque da roda traseira direita na curva da Rascasse. Aí conseguiu ainda seguir, voltar o Fisichella. Quando ele bateu ali, dava a impressão, chegava a informação que tinha abandonado. Fisichella sente que não pode e vai parando aí. Vai parando aí a Sauber. Você vai vendo que a gente dizia que o Alesi tinha problema, ele vai parando, vai ficando o Alesi. Vinha virando 27, virando 29, botando fumaça para fora, o motor Ferrari dava pinta de que ia trazer problema para o Alesi, ele para no meio da pista. O Diniz vai passar por ele agora aí e vai ficar sabendo que é o sexto colocado. Olha só onde é que Depois ficou da Ferrari parado o Alesi. Olha o Pedro Paulo Diniz, assume a sexta posição Pedro Paulo Diniz. Vem para marcar seu ponto. Villeneuve é o quinto colocado. Pedro Paulo Diniz é o sexto colocado. Villeneuve já completou a volta, por isso já aparece aqui no computador como quinto colocado. Pedro Paulo Diniz também passa. É o sexto colocado. Aí o desânimo do Alesi. Tá cansado e desanimado Alesi. Fazia uma belíssima corrida, trazendo a Sauber na quarta posição. Depois já vinha apresentando problemas, caiu para quinto. Belíssimo capacete novo ali do Alesi, todo espelhado. Aí o Jean Alesi, piloto experiente, que fica ali deixando os S's da piscina.
Fica ali no Porto de Mônaco. É um lugar bom para parar também, né? Aí o Alesi, 75 voltas completadas por Mika Häkkinen, restando 3 para o final do Grande Prêmio de Mônaco. Pedro Paulo Diniz vem para marcar seu primeiro ponto no campeonato. É o 6º colocado. Mika Salo, seu companheiro, é o 4º. E tem 19 segundos de vantagem. Aí o Príncipe Albert. Aí vem Mika Häkkinen para vencer o Grande Prêmio de Mônaco, nesse que pode ser o ano de sua consagração. Olha as bandeiras da Finlândia aparecendo no circuito em Mônaco. Esses da piscina pela última vez. Pé lá em cima, vem lento, vem curtindo Mika Häkkinen na volta final. Vem controlando a rascasse. Já ele vai apontar na reta. Vem Mika Häkkinen, 10 segundos à frente do Fisichella. Aí vem Mika Häkkinen de ponta a ponta. Vence o Grande Prêmio de Mônaco. Mika Häkkinen da McLaren pela 4ª vez no ano. Já vai praticamente parando ali, vibrando muito. Fisichella vai passar na 2ª posição. Mika Häkkinen é o vencedor. Lá vem Fisichella. Também a festa para ele, Fisichella em 2º. Vai para o pódio. Fisichella é o 2º. Você está vendo aí o Schumacher? E o Irvine que vem chegando. O Schumacher vem parece que sem bico ali. Sem o spoiler dianteiro. Andou se tocando pelo caminho. E o Irvine vem para ser o 3º. Aí vem o Irvine para ganhar um lugar no pódio também. No pódio diferente aqui em Mônaco. Na tribuna real. Passando Irvine. Passa Pedro Paulo Diniz. Confirma a sua 6ª posição e marca seu ponto. Um belíssimo dia para Pedro Paulo. Olha só com quem que foi. Olha só o Schumacher que ia tirar o ponto do Pedro Paulo. O que o Schumacher ia querendo ali com 2 voltas atrás? Aí mostra um certo descontrole, mas completamente desnecessário isso. Ele ia tirando o ponto do Pedro Paulo. E a alegria da equipe Arrows no final. Aí a festa, Mansur Ogé ali de óculos escuros. Acionista maior da McLaren. Aqui de Mônaco, Irvine cumprimentando o Mika Häkkinen, exultante, vibrando muito. Veja uma comemoração completamente diferente das outras 3 vitórias do ano. Ganhar em Mônaco é ganhar em Mônaco. Aí o Príncipe Ranier pronto para entregar o troféu de vencedor ao Mika Häkkinen. É uma sensação completamente diferente. É o auge da carreira de um piloto. Correr por quase 2 horas nas ruas estreitas de Monte Carlo e chegar a este momento de conquista maior. Não parece o Mika Häkkinen das outras vitórias. O Mika Häkkinen frio, como normalmente é a temperatura no seu país, na Finlândia. Parece aí um latino vibrando o Mika Häkkinen. Fisichella é o 2º, Irvine é o 3º. Corrida correta, diria eu. Precisa, correta, do Mika Häkkinen, Reginaldo. O Häkkinen trabalhou muito bem no fim de semana todo, quer dizer, ele conseguiu a pole, diz-se que a pole é 50% da vitória, ainda mais correndo numa equipe que, é claro, o Coulthard não ia incomodá-lo, como se viu a partir já da primeira curva ali na Sainte-Devote. Realmente uma corrida tranquila do Häkkinen. Ele acelerou quando precisou, ele poupou quando podia poupar, o Coulthard não incomodou, o Schumacher ali para trás também, o Coulthard fez com que o Schumacher ficasse para trás, aí também tudo ajudou. Além disso, Fisichella, que já tinha sido um vencedor aqui em Fórmula 3, agora é o 2º lugar na Fórmula 1, grande resultado, e o Salo e Diniz que dão esse prêmio a Arrows, que passa a ser a 5ª colocada no Campeonato Mundial de Construtores. Diniz que tinha na carreira um 6º colocado na Espanha em 96, um 6º colocado na Itália em 96, quando corria pela Ligier, um 5º lugar em Luxemburgo no ano passado, já pela Arrows, e agora de novo volta a marcar pontos. Quer dizer, um total de 4 pontos na carreira. Aí a festa no pódio especial, diferente, é mais a tribuna real, a tribuna da família real. Aí Mika Häkkinen tendo à sua direita Fisichella, à esquerda Irvine. Mika Häkkinen o vencedor, vamos ao hino finlandês. Depois teremos o hino britânico pela McLaren. Que momento bonito, porque é bonito sempre o momento de glória de um esportista. E a glória maior para um corredor de automóvel é vencer em Mônaco, realmente. Até a festa do champanhe é diferente, que é no meio da pista. Aí Mika Häkkinen faz a sua festa com o Ron Dennis. Chamada lá a sua esposa para que possa vibrar com ele. Aí está Mika Häkkinen
festa na Fórmula 1. Tá de Nós casamento vamos- marcado, futura. Futura esposa. Nós vamos voltar. Aí o prêmio pro Mica. Nós vamos voltar já já com o esporte espetacular. Linda cena do esporte. Uma cena de glória e de conquista. Daqui a pouquinho voltamos com o esporte espetacular.